Mateus capítulo 6. Hoje eu vou ler 2 versículos. Mateus capítulo de número 6. Farei a leitura apenas de 2 versículos da palavra do Senhor. O versículo 5 e o versículo de número 6. Percebeu que a pessoa do teu lado está sem a Bíblia? Seja gentil com ele ou com ela. Convide para ler com você a palavra do Senhor. Evangelho seguinte escreveu Mateus capítulo 6, versículo de número 5, diz assim. Posso ler? Quem já encontrou, diga amém. Amém. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, ou a sua recompensa. 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, entra lá no teu quarto, fechando a tua porta, ora ao teu, que diz aí? Ao teu Pai, que vê o que está, o que diz aí? Oculto, o que está lá escondido. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Você pode dizer glória a Deus por isso? Vamos orar? Senhor, venha falar conosco através da palavra de hoje, que é uma palavra simples, mas eu creio que o Senhor vai falar conosco. Nos abençoe, fale aos nossos corações, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Você pode desocupar a sua mão e aplaudir o Senhor. Amém? O que fala esse texto? Oração. Esse texto fala de oração. E oração nada mais é do que nós falarmos com Deus. A prece, a reza, o católico ele chama de reza. Nós falamos de oração, que nada mais é de nós nos comunicarmos com Deus. E esse texto, na verdade, o capítulo 6 de Mateus, vai falar sobre como nós devemos orar. A intenção das palavras de Cristo era falar de qual maneira nós podemos criar um relacionamento com Deus, um vínculo com Deus. Porque a nossa vida com Deus ela não pode ser uma vida mecânica, artificial, superficial, mas ela tem que ser através do caminho do relacionamento. Então esse texto vai falar como nós nos relacionarmos com Deus. E a resposta é: relacionamento com Deus é feito pela oração. É a única maneira? Não. Mas uma das maneiras é a oração. E nós devemos orar. E nós devemos orar sempre. Nós devemos orar em todo o tempo. E não é que eu passo o meu dia inteiro de joelhos na beira da minha cama, não é isso. Porém eu preciso cultivar uma vida de oração. Eu preciso ter a sensibilidade de orar antes de tomar uma decisão importante na minha vida. Eu preciso ter um posicionamento de orar antes de eu sair da minha casa, porque só Deus sabe o que eu vou enfrentar quando eu saio da minha casa. Então a vida com Deus é uma vida alicerçada na oração. Mas também não é qualquer tipo de oração. Daí o texto vai explicar um pouquinho como nós devemos orar e o que nós não podemos fazer na nossa oração. E o texto vai começar falando do lado negativo. O que eu não posso fazer? E qual é a explicação que Cristo fala que eu não posso fazer? Eu não posso orar para que o outro veja eu orando. Ele vai citar os hipócritas. Quem é o hipócrita? O hipócrita nada mais é do que aquele
que fala, ele fala de algo que ele não vive. Ele cobra um posicionamento das pessoas que ele não tem. Isso se chama hipocrisia. Hipocrisia é o pastor falar de uma vida e ele não pratica isso. Incoerente. Eu falar para você que não é certo fazer tal coisa, e você me encontrar um dia lá na esquina e você me ver fazer este ato. Isso é hipocrisia. Então esse texto fala que nós não devemos fazer como os hipócritas, versículo 5, que ele vai lá na sinagoga. Sinagoga era um lugar onde os judeus se reuniam para ler a Bíblia. Na verdade não era a Bíblia naquela época, mas era a Torá, os livros proféticos, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles se reuniam para ler e para fazer suas orações. E os da sinagoga, os hipócritas que iam na sinagoga, eles ficavam de pé no meio do povo, os religiosos, e eles oravam: Deus, Senhor Deus, o Senhor sabe que eu tenho uma vida íntegra, o Senhor sabe que eu não peco, o Senhor sabe que eu sou perfeito, o Senhor sabe que eu passei hoje o dia inteiro de jejum, o Senhor sabe que eu orei no monte essa madrugada inteira, o Senhor, e eu orava desse jeito, para que quem estivesse do lado olhasse para ele e falasse assim: meu Deus, que vida esse homem tem. Quem está entendendo? Diga amém. Hipócrita ora desse jeito. E eu tenho visto muito hipócrita por aí, que às vezes o cara vai para o monte orar e ele tem que anunciar para todo mundo que está no monte orando. E se ele não anunciar, as pessoas não vão saber, né, que está lá no monte orando, né? E por aí vai, mas não quero falar disso. Mas o hipócrita é esse, que ora para que todos vejam que eu estou orando, né? Todo mundo tem que saber que eu oro de madrugada lá em casa. Então eu vou levantar às 3 da manhã para orar e vou anunciar para todo mundo: 3 da manhã eu estou orando, gente. Ninguém precisa saber da minha oração. E na verdade, ninguém precisa saber daquilo que eu estou orando. Somente Deus precisa saber da minha oração e o que eu preciso. Amém. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Daí eu me perguntei, por que ninguém precisa saber da minha oração? Por que ninguém precisa saber? Tenta pensar na sua mente aí, vamos pregar junto. Por que ninguém precisa saber daquilo que nós estamos orando? Porque quando nós oramos, às vezes nós oramos em cima dos nossos problemas. Quem concorda, diga amém. Às vezes nós oramos em cima daquilo que nós estamos precisando. Às vezes nós oramos sobre projetos que nós temos, sonhos que nós temos. E por que ninguém precisa saber daquilo que eu estou orando? Porque talvez você vai contar o motivo da oração para alguém, e essa pessoa vai desanimar a tua fé. Por esse simples motivo, talvez você vai contar para alguém o sonho que você está tendo aí no teu coração. Talvez você vai contar para alguém que você tem orado por uma determinada pessoa, e esse alguém vai olhar para você e vai dizer: não, mas não adianta você orar, porque essa pessoa não tem jeito, essa pessoa, ela não vai mudar, ela já não mudou outras vezes, então não adianta você orar, não adianta você profetizar. Pastor, por que eu não preciso contar minha oração para ninguém? Porque ninguém vai responder a tua oração. Se tem alguém que vai responder a tua oração, esse alguém é Deus. Por isso, não peça para um, não peça para outro, não conte o que está no teu coração para ninguém, não compartilhe o teu sonho com ninguém, compartilhe somente com Deus, porque Ele é o único interessado e o único disposto a investir no teu sonho e fazer uma obra na tua vida. Em nome de Jesus, você pode aplaudir e exaltar a Deus. Ninguém precisa saber daquilo que eu oro. Vai criticar e vai encher minha mente de dúvidas. Quem está entendendo? Diga amém. Ele vai falar mais aqui. Ele vai dizer também, daí vai ser na continuação do texto. Os outros versículos, versículo 7 vai dizer que nós não precisamos usar de vãs repetições. O que é vãs repetições? São repetições desnecessárias.
É diferente. É diferente. Eu preciso explicar bem claro isso para que eu não caia em contradição. Tem um texto na Bíblia, no Evangelho de Lucas, que vai falar, se não me engano, no capítulo 18, que vai falar de uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus deu o título dessa parábola, a parábola do juiz iníquo. Era um juiz que ele era ímpio, ele não temia Deus, não respeitava Deus. Amém? Ô Renan, leva a Maria Clara lá embaixo para mim. Maria Clara está causando ali, estou vendo ela. Vai lá, desce lá com a pastora. Filha, vai lá com a mamãe lá embaixo. Vai lá, princesa do meu coração. Para ela crescer, eu vou mostrar esse vídeo para ela. Ela vai ver. Amém? Posso voltar? Amém, queridos? Estava onde? Parábola do juiz iníquo. Então Jesus vai falar que esse juiz não respeitava Deus em homem algum. E vai dizer que tinha uma mulher viúva, que era uma classe, a mulher viúva naquela época era uma classe excluída. E essa coitada dessa mulher viúva, naquele contexto, não hoje tem nada a ver, mas naquela época, essa mulher, ela ia na porta do juiz e batia lá, e falava assim: juiz, faça justiça por mim. E diz a Bíblia que esse juiz não quis fazer justiça por ela, mas pela insistência dessa mulher, porque ela insistiu, ele falou assim: olha, porque essa mulher está insistindo, eu vou fazer justiça por ela, para que ela não me importune mais. Daí Jesus para a parábola e fala assim: e Deus não fará justiça aos seus filhos que clamam a Ele de dia e de noite? Então Jesus está falando sobre a insistência, o perseverar em oração. Quem está entendendo? Diga amém. Perseverar em oração não é ficar repetindo que nem um gravador. Que nem um gravador: eu quero isso, 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 me dá, me dá, me dá, me dá. Não é esse tanto falar, repetir, que vai fazer Deus te ouvir e fazer a obra dele na tua vida. O que tem de similar, o que tem de diferente dessa parábola do juiz iníquo para essa ideia aqui das vãs repetições, é que na parábola do juiz iníquo, Jesus ensinou que se eu tenho um propósito no meu coração, eu preciso orar em cima desse propósito, eu preciso clamar e crer, ainda que eu tenha oposição, eu tenho que clamar e crer, porque vai ter uma hora que Deus vai bradar do céu e vai fazer algo na minha vida. Mas isso não tem nada a ver de eu pegar uma frase e repetir essa frase 1000 vezes. Então de tanto eu falar, Deus vai falar assim: ô, chega, vou dar para ele logo, para ele parar de orar. Não é isso. Quem está entendendo? Diga amém. Se você vê uma causa, ponha ela nas mãos de Deus. Descanse no Senhor, porque Deus é poderoso para agir na tua vida e para trazer a tua resposta. Todos podem aplaudir e glorificar a Deus. Aleluia. Nós devemos fechar a porta do quarto e falar com Deus. E ele, quando fala, Jesus não fala assim: entra no quarto e fale com Deus. Ele fala assim no 6: entra no teu quarto, fecha a porta e fale com teu pai. Que bom que vocês pegaram. Fale com teu pai. Então Deus, Ele é o nosso pai. Relacionamento com Deus, fraterno. Deus, Ele é o meu pai. E Ele, alguns dos textos vão se ligando, né? Por isso que a gente tem que ler a Bíblia bem atento. E na sequência, Jesus falou assim: bom, vou explicar para vocês como vocês devem orar. Eu vou dar uma oração modelo para vocês. E qual foi a oração modelo que Ele ensinou? A oração do Pai Nosso, versículo 9 em diante. Não vou ensinar uma oração para vocês orarem todos os dias, né? Para você orar todo dia, isso, né? Mas é para você orar nesse estilo aqui, seguindo esse modelo. Segue esse modelo. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus é o nosso Pai. E o que te parece isso? Como que você entende isso? Deus, Ele é teu Pai. Como que você entende essa expressão? Se Ele é meu Pai, Ele quer o meu
Ele quer o meu melhor. A oração do Pai Nosso, eu poderia ficar aqui 1 hora falando sobre ela, aqui não tenho tempo. Mas a oração do Pai Nosso, ela vai começar dizendo isso, que Ele é o nosso Pai. Ele é nosso Pai que está lá nos céus. E lá nos céus Ele está me contemplando aqui na terra. Ele está no céu, mas eu tenho um relacionamento com Ele. Eu vejo as minhas crianças hoje, os meus filhos, eu sei que é melhor para eles. Eu sei o que é melhor para eles, eu quero o melhor para eles. E Deus, sabe que quando você ora pedindo algo para Deus, será que Deus não sabe a hora certa de te dar? Será que quando você ora por uma causa e Deus fala para você, não vou te dar isso? Será que quando Deus fecha uma porta na tua vida, será que quando Deus coloca no teu coração, eu não estou nesse negócio, não vou te dar o que você está pedindo, será que você não entende que Ele é teu Pai? E que Ele sabe o que é melhor para mim e para você? Às vezes nós oramos, às vezes nós entregamos causas nas mãos de Deus, e esperamos que Deus faça, e Deus simplesmente não faz. Por que Deus não fez? Porque Ele é teu Pai, e Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe aquilo que você precisa, mas Ele sabe primeiramente aquilo que vai te manter na presença dEle, ou aquilo que vai te desviar dos caminhos dEle. Por isso, coloque a tua vida nas mãos do teu Pai, nas mãos de Deus, e deixa Ele fazer o querer dEle e a vontade dEle na tua vida. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor. Aleluia! Isso está entendendo também? Então Ele é meu Pai. Primeira coisa, Ele é meu Pai. Deus é o teu Pai. Diga para o teu irmão do lado, Deus é o teu Pai. Você viu para onde eu conduzi a mensagem? Você viu para onde eu conduzi a mensagem? Se Ele é o Pai, Ele sabe o que é o meu melhor. Quem entendeu? Diga amém. Se você guardar isso, você vai amadurecer muito, só de ouvir essa mensagem. Daí Jesus ele tem uma lógica de raciocínio. Ele vai continuar na sequência. Ele vai falar o quê? Na oração do Pai Nosso. E nós devemos orar assim como: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Complete. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Ele é Pai. O amadurecimento espiritual, amadurecimento espiritual me faz orar dessa maneira: Senhor, eu quero que tal coisa aconteça na minha vida, mas que seja feita a tua vontade. E se não for da tua vontade, que não aconteça na minha vida. Com Deus não tem quase. Ou acontece ou não acontece. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Orar com essa maturidade é você orar dizendo: Senhor, anule a minha vontade. Pode anular, Senhor. Ainda que isso doa na minha vida hoje, ainda que eu sinta isso na minha vida, não tem problema, Senhor. Faça a tua vontade. Nessa noite eu quero convocar você a fazer essa oração madura comigo. Nós estamos aí encerrando mais um ano, mais uma etapa, e nós vamos orar com essa maneira madura. Senhor, eu quero que tantas coisas aconteçam na minha vida, mas principalmente eu quero, Senhor, que a tua vontade seja feita e estabelecida. O que tiver que acontecer do Senhor, que possa acontecer, porque se for do Senhor, será o melhor para a minha vida. Quantos querem isso? Levante a mão, glorifique e aplauda Ele bem forte, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? E o que mais Ele ensinou na oração do Pai Nosso? O pão de cada dia. Que esse pão de cada dia o Senhor possa nos dar hoje. Ou seja, é um pão que Deus traz não para a semana, não para o mês. Nós não vamos orar aqui hoje dizendo: Senhor, nós vamos começar o mês de outubro, traga o pão do mês inteiro, Senhor. Mas eu quero o pão diário na minha vida. Que cada dia eu possa receber a tua porção sobre mim. Sabe o que significa isso, queridos? Você serve um Deus
que todos os dias, Ele tem a preocupação de separar uma porção e entregar para você, para essa pessoa do teu lado, de entregar para mim, de entregar para cada pessoa. Você não vai glorificar Deus por isso? Só para nós? Não. Todos os dias Ele vai lá na selva, os macaquinhos lá na árvore, Ele separa a porção para cada macaquinho. Passarinho que canta, Ele separa a porção de cada passarinho. A girafa que está lá na África, Ele separa a porção da girafa. Ele separa a porção para cada ser da face da terra. O nosso Deus, Ele é um Deus que Ele tem a preocupação diária de trazer a provisão daquilo que você precisa. Diz a Bíblia que o povo ficou no deserto durante 40 anos. E foram 40 anos que todos os dias esse povo despertava. E quando eles despertavam pela manhã, Deus abriu o céu e Deus mandava o maná do céu para aquele povo. Diz a minha Bíblia que existe um profeta aqui nessa terra por nome de Elias, que todos os dias ele acordava, ele estava na beira do ribeiro de Querite, e diz a Bíblia que todos os dias Deus mandava um corvo pela manhã, um corvo trazendo um pedaço de carne para ele de manhã, e um outro corvo trazendo pão. Diz a Bíblia que à tarde a mesma coisa, ou seja, todos os dias Deus trazia provisão. Deus usava um urubu para trazer comida para o profeta. Eu quero dizer para você hoje, não se preocupe, porque o Deus que nós servimos, Ele continua levantando viúva, Ele continua levantando urubu, Ele continua enviando o céu, o maná dele. Se você precisa de algo nessa noite, não se preocupe, porque o Deus que nós servimos, Ele é o Deus da provisão, e todos os dias Ele a porção dele sobre ti. Quantos podem aplaudir e exaltar o Senhor em forte? Aleluia! Você pode aplaudir esse Deus em forte? Se consegue glorificar a Deus, aleluia! Você pode exaltar esse Deus? Amém, queridos? É a porção diária. Todos os dias Deus dará a porção dele para a tua vida. Amém. Sabe o que acontecia quando o povo guardava? Vou guardar um pouquinho aqui para amanhã. Não sei como vai ser amanhã. Vou guardar. Sabe o que acontecia? No outro dia, ele abria a marmitinha. Sabe como que estava o maná? Estragado. E Deus falava assim, não era para guardar outro dia. Todo dia eu envio a porção. O que é isso? Confiança total em Deus, querido. Dependência de Deus. Quantos aqui depende de Deus? Diga amém. Depende de Deus, irmãos. Eu, mais do que ninguém aqui dentro dessa igreja, dependo de Deus. Eu dependo de Deus. Eu vivo pendurado na fé. Eu dependo de Deus. E somente de Deus. Não recorro ao homem, recorro a Deus. Quando eu preciso de um sapato, peço para Deus. Quando eu preciso de uma camisa, eu peço para Deus. Quando eu tenho um projeto aí, um projeto grande ou pequeno, eu peço para Deus. E sabe o que acontece? Deus sabe o número que eu calço, a camisa que eu visto. Deus sabe até o meu gosto, Deus sabe até o que eu gosto. Ele traz o melhor na minha vida. Eu te convido nessa noite a você confiar em Deus e viver coisas impressionantes na tua vida. Eu te convido nessa noite a você entregar projetos na mão dele, para que ele possa fazer o querer e a vontade dele sobre ti. Quantos podem aplaudir e exaltar esse Deus bem forte? Aleluia! Feche os teus olhos só por um instante, querido. Só por um instante, aplausos e glorifique a Deus. Aleluia! Amém. A provisão de Deus será diária na tua vida. Daí, queridos, só para encerrar o Pai Nosso, ele vai orar assim: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm me ofendido. Ou seja, se eu quero que Deus me perdoe, eu preciso perdoar aqueles que me ofendem. Quando eu for orar, meu coração tem que estar limpo. Tá certo? Ele vai falar o quê? E nos livra do mal, nos livra da tentação, Senhor. Se a tentação está apertando na tua vida, se a tentação está difícil, todos nós somos tentados. Jesus foi tentado no deserto. Foi o que eu preguei hoje lá no batismo.
Mateus capítulo 4, ele foi tentado no deserto. Todos nós somos tentados, cada um numa área diferente. Como eu consigo resistir à tentação? Ore, peça para Deus te ajudar. Senhor, me ajuda nessa tentação, me ajude a resistir, porque o Senhor foi provado também quando o Senhor esteve aqui nessa terra. Me ajude a vencer a tentação, e Ele vai te ajudar. Amém. Para encerrar minha pregação, sabe como Jesus encerrou falando sobre oração? Mateus capítulo 6. Vou encerrar meu sermão agora. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhem para as aves dos céus, não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial, o Pai que está lá no céu, Ele alimenta. E vocês não têm de muito mais valor do que elas? Vocês não valem mais do que as aves? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olhem para os lírios do campo, como eles crescem, eles não trabalham, eles não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, em toda a sua riqueza, ele se vestiu como um desses lírios. Pois se Deus assim veste uma erva no campo, que hoje existe, e amanhã ela é jogada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas elas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã Ele cuidará de si mesmo. Basta cada dia o Senhor. Sabe o que Jesus falou? Não se preocupe, não fique ansioso, não fique preocupado com o dia de amanhã. Relacionamento com Deus, ele é totalmente oposição. Existe um X, uma oposição entre ansiedade e relacionamento com Deus. Ou eu confio, ou eu não confio. Ou eu espero na provisão de Deus, ou eu vou ficar aí ansioso, ou eu vou ficar aí correndo desesperado, sem chegar em lugar nenhum. Por isso que nessa noite nós vamos aprender a orar, queridos. E não é orar de forma ansiosa, não é orar dizendo: Deus, faça qualquer coisa na minha vida. Não, Deus, eu quero que o Senhor faça a tua vontade e o teu melhor na minha vida. Se hoje você entrou aqui aflito, feche os teus olhos agora. Coloque a mão no seu coraçãozinho aí. Se hoje você entrou aflito com alguma coisa, se hoje você entrou aqui preocupado com alguma coisa, se hoje você entrou aqui ansioso com alguma coisa, eu convido você a entregar na mão de Deus. Ou melhor, eu convido você a se jogar nos braços de Deus e falar: Deus, venha conduzir a minha vida. Falar: Deus, venha direcionar os meus passos, venha direcionar as minhas atitudes, para que o teu querer, para que a tua vontade seja feito e estabelecido na minha vida. Por isso que nesta noite Jesus te convida, o Pai te convida nessa noite a você pôr o teu sonho, a você pôr o teu projeto na mão dele, porque o melhor, com certeza, o melhor virá sobre ti, em nome de Jesus. Quantos confiam nesse Deus? Quantos confiam nesse Senhor? Começa a glorificar, começa a exaltar, porque o melhor de Deus virá sobre ti, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir e exaltar o nome de Deus bem forte? Aleluia! Confie no Senhor, Ele é teu Pai, Ele sabe o que é melhor para você. Por isso o Senhor te diz: não temas. Por isso o
Senhor te diz: não te preocupes, porque o melhor eu farei na tua vida. Diz o Senhor para você nessa noite. Eu sinto a presença do Senhor aqui nesta noite. Eu sinto a presença do Senhor aqui nessa noite. Eu sinto que o Espírito Santo ele está se movendo aqui neste lugar. Pessoas que não estão aqui ansiosas, pessoas que não estão aqui aflitas, pessoas que não estão aqui preocupadas, pessoas que não estão aqui quase em desespero, dizendo: pastor, porque as coisas não acontecem, porque as coisas não mudam, porque as coisas não melhoram. Peça ao teu Pai nessa noite, peça ao teu Pai nessa noite. Não é pedindo para um e para outro, não é correndo de um lado para o outro, não, é correndo para os braços de Deus, porque Ele sabe o que você precisa, Ele sabe qual que é a tua necessidade, Ele sabe o que tem acontecido lá na tua casa, Ele sabe a porta que você precisa, Ele sabe da maneira que você tem orado. Confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor, porque o melhor de Deus virá sobre a tua vida, o melhor do Senhor virá sobre ti, o melhor do Senhor virá sobre ti. Receba a presença de Deus, receba o som do Senhor, seja tocado, seja influenciado pelo Espírito Santo de Deus essa noite. Feche os olhos, fique de pé em nome de Jesus.